Você conhece aquele momento em que todo mundo se aproxima, alguém levanta o celular, chama pelo seu nome e, quase sem perceber, você dá um passo para trás? Às vezes é sutil. Você se oferece para tirar a foto, ou finge que está ajustando alguma coisa, ou simplesmente sorri de longe, como se estivesse ali, mas não exatamente dentro da cena. E depois, quando a foto aparece nas redes ou no grupo da família, existe um pequeno alívio por não estar nela, misturado com algo difícil de nomear. Não é exatamente vergonha, não é exatamente insegurança, é mais como uma sensação de exposição evitada. Muita gente olha para esse comportamento e coloca um rótulo rápido: timidez, baixa autoestima, insegurança com a aparência, falta de confiança. Mas quase sempre é uma leitura superficial, porque para algumas pessoas, evitar fotos em grupo não é sobre não gostar do próprio rosto, é sobre algo muito mais profundo, a experiência de ser visto. E isso raramente é explicado da maneira certa. Quando falamos sobre pessoas que evitam fotos em grupo, geralmente reduzimos tudo à vaidade ou à ansiedade social. Mas há mais camadas envolvidas. O ato de estar em uma imagem coletiva, congelado no tempo, compartilhado com outros, toca regiões muito específicas da nossa psicologia. Do ponto de vista da neurociência, ser observado ativa circuitos antigos do cérebro ligados à avaliação social. O sistema límbico, especialmente a amígdala, responde à possibilidade de julgamento como se fosse uma ameaça real. Não é exagero. Estudos em psicologia social mostram que o simples fato de imaginar estar sendo avaliado aumenta a ativação fisiológica, frequência cardíaca, tensão muscular, vigilância. Agora imagine isso amplificado pela permanência da imagem. Uma foto não é apenas um momento. Ela pode ser revista, analisada, ampliada. Para algumas pessoas, isso não é neutro, é intenso. Mas aqui está o ponto importante. Essa intensidade não surge do nada. Ela costuma ser moldada ao longo do tempo. Há pessoas que cresceram em ambientes onde eram constantemente observadas de forma crítica, não necessariamente com crueldade explícita. Às vezes, era sutil. Comentários sobre aparência, comparações com irmãos ou colegas, risadas sobre expressões faciais, fotografias antigas usadas como brincadeira. O cérebro aprende rápido. Ele associa exposição visual com risco emocional. Outras vezes, a experiência é mais interna. Crianças que se sentiam diferentes, deslocadas ou hipersensíveis, aprendem a controlar o quanto são vistas. O sistema nervoso encontra estratégias de proteção. Uma delas é reduzir a exposição. Evitar fotos em grupo pode ser uma dessas estratégias. Quando estamos em grupo, há uma dinâmica implícita de pertencimento. A foto simboliza inclusão, mas também simboliza registro. Para alguém cujo sistema nervoso é mais sensível à avaliação, esse registro pode soar como permanência do julgamento. Não é necessariamente medo consciente. Muitas pessoas que evitam fotos dizem algo simples: eu só não gosto. E às vezes elas mesmas não sabem explicar porquê, mas o corpo sabe. Existe também uma questão interessante ligada à identidade. Algumas pessoas vivem a própria identidade de forma mais fluida, interna, difícil de capturar. Uma foto congela. Ela fixa uma versão sua em um ângulo específico, em uma expressão específica, em um momento específico. Para quem sente que está sempre em transformação ou que nunca consegue se reconhecer totalmente nas imagens, isso pode gerar desconforto. Pesquisas sobre autoimagem mostram que há uma diferença entre a forma como nos sentimos por dentro e a forma como nos vemos por fora. Para certas pessoas, essa diferença é maior. Quando a discrepância entre o eu interno e o eu visível é significativa, olhar para fotos pode provocar estranhamento. Não é necessariamente ódio da própria aparência, é desalinhamento. E isso se intensifica em grupo. Em fotos coletivas, há comparação automática. O cérebro humano compara tamanhos, posturas, expressões. Mesmo que você não queira, seu sistema perceptivo faz isso. Para alguém com histórico de se sentir fora do lugar, essa comparação é rápida e dolorosa. O corpo antecipa esse desconforto antes mesmo da foto ser tirada. Há ainda um elemento menos falado: controle. Fotos em grupo são imprevisíveis. Você não controla o clique, o ângulo, a luz, o momento. Pessoas que desenvolveram um alto senso de responsabilidade emocional, aquelas que aprenderam cedo a monitorar o ambiente, a ler os outros, a se ajustar, costumam ter dificuldade com situações em que não controlam como serão representadas. É uma vulnerabilidade específica permitir que alguém capture você sem filtro. Isso não significa que essa pessoa queira controlar tudo. Muitas vezes ela é adaptável, gentil, cooperativa. Mas há uma diferença entre se adaptar ao clima emocional de um ambiente e entregar a própria imagem a ele.
Se olharmos pelo prisma do desenvolvimento, faz sentido. O sistema nervoso humano é moldado por repetição. Se, ao longo da vida, experiências de exposição estiveram associadas a constrangimento, crítica ou sensação de inadequação, o corpo aprende a antecipar dor, onde outros veem neutralidade. E o mais curioso é que essa adaptação pode coexistir com outras características aparentemente contraditórias. Pessoas que evitam fotos em grupo nem sempre são introvertidas, nem sempre são socialmente ansiosas. Algumas são carismáticas, comunicativas, até expansivas, mas há uma diferença entre estar presente e ser capturado. Existe um paradoxo aqui. Muitas dessas pessoas são profundamente observadoras. Elas percebem detalhes que outros ignoram. Notam mudanças sutis de humor, microexpressões, deslocamentos na energia do grupo. São sensíveis ao campo emocional. Essa mesma sensibilidade que as torna empáticas também as torna mais vulneráveis à ideia de julgamento coletivo. O que parece insegurança pode ser, na verdade, alta consciência social. E isso tem um custo, porque culturalmente, fotos em grupo são símbolos de pertencimento, felicidade compartilhada, memória. Quando alguém se afasta, pode sentir que está quebrando um ritual. Às vezes vem uma piada, para de frescura, ou você nunca quer sair nas fotos. Pequenos comentários que reforçam a ideia de que há algo errado ali, mas não há erro. Há um padrão. E padrões não são defeitos, são adaptações. É importante dizer isso com clareza. Evitar fotos em grupo não é melhor nem pior do que adorar posar. São apenas respostas diferentes ao mesmo estímulo. Algumas pessoas sentem energia ao serem vistas. Outras sentem drenagem. Algumas experimentam a câmera como validação. Outras como amplificação da vulnerabilidade. Nenhuma dessas respostas define valor. Existe também uma dimensão existencial pouco discutida. Fotos são registros de passagem do tempo. Elas congelam versões de nós que inevitavelmente mudam. Para pessoas mais reflexivas, mais conscientes da impermanência, essa fixação pode gerar um desconforto sutil, como se a imagem não capturasse a complexidade do momento vivido. Elas preferem a experiência, a evidência, mas há um ponto ainda mais profundo. Para alguns, evitar fotos é uma maneira inconsciente de manter uma fronteira entre o eu privado e o eu público. Em um mundo onde tudo pode ser compartilhado, arquivado, exposto, essa fronteira se torna valiosa. Não é necessariamente medo, é preservação. Quando você não está na foto, você continua sendo algo não totalmente acessível. Isso pode soar estranho, mas faz sentido se pensarmos na necessidade humana de autonomia psicológica. O self precisa de espaços que não sejam constantemente observados. Para certas pessoas, a imagem pública parece invadir esses espaços. E, ao mesmo tempo, existe uma pequena dor. Porque, às vezes, ao olhar para trás, essas pessoas percebem que não estão em muitas memórias visuais. Festas, viagens, encontros. Elas estavam lá, mas não aparecem. E surge uma pergunta silenciosa. Eu estava presente ou estava me protegendo? Esse é o trade-off. A estratégia que protege também priva. Proteger-se da exposição reduz o risco de julgamento, mas também reduz a chance de se ver pertencendo. Não porque a pessoa não pertença, mas porque a evidência visual do pertencimento é menor. E ainda assim, nada disso significa que algo precise ser corrigido. O que faz diferença não é aparecer, ou não aparecer nas fotos. É entender o próprio padrão sem se atacar por ele. Se você se reconhece nisso, talvez não seja sobre vaidade. Talvez seja sobre sensibilidade. Talvez seu sistema nervoso tenha aprendido a associar visibilidade com responsabilidade emocional. Talvez você tenha passado anos sendo o observador, o cuidador, o que lê o ambiente. E estar na foto signifique por um segundo deixar de monitorar e simplesmente existir. Isso pode ser desconcertante, mas também revela algo bonito. Pessoas que evitam fotos em grupo costumam ter uma relação profunda com a autenticidade. Elas não querem apenas parecer felizes, querem sentir, não querem apenas estar alinhadas para a câmera, querem estar alinhadas consigo mesmas. E se o momento da foto não reflete essa verdade interna, o corpo resiste. Não é drama, é coerência interna. Claro, cada história é única. Para alguns é puramente estético, para outros é memória de críticas antigas, para outros ainda é simplesmente preferência. O ponto não é encaixar todo mundo em uma explicação única, é reconhecer que por trás de um gesto pequeno, dar um passo para trás, pode existir uma biografia emocional inteira. E nada disso é sinal de que você está quebrado. Seu comportamento faz sentido dentro da sua história. Talvez com o tempo, ao compreender de onde vem essa reação, algo mude. Talvez não mude. Talvez você continue preferindo segurar a câmera. E tudo bem. O importante é que a escolha deixe de ser automática e passe a ser consciente. Há algo poderoso em entender o próprio sistema nervoso. Quando você percebe que aquela tensão não é fraqueza, mas proteção antiga, ela perde parte da força.
E curiosamente, às vezes, a simples validação interna reduz a necessidade de evitar. Não porque você precise aparecer mais, mas porque a vergonha silenciosa deixa de comandar. No fim, fotos são apenas registros. Elas capturam luz refletida, não capturam a complexidade de quem você é, não capturam suas nuances, suas contradições, sua profundidade. Se parte de você sempre soube disso, talvez seja por isso que nunca deu tanta importância a estar na moldura. Você não cabe em duas dimensões. Se algo do que foi dito aqui ressoou, talvez existam outros padrões seus que também merecem esse tipo de olhar. Não para serem consertados, mas compreendidos. Porque muitas vezes, aquilo que parece pequeno na superfície é, na verdade, uma porta silenciosa para entender quem você se tornou. E quando você começa a se entender nesse nível, a necessidade de se esconder, em fotos ou em qualquer outro lugar, deixa de ser uma reação automática e se transforma apenas em uma opção. E opções são diferentes de defesas.